Vamos lá, galera! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem para a gente dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, nossa unidade 2 de biologia. A gente está falando, a gente entrou, né, saiu da parte da genética na unidade 1, sobre as mutações, mas vocês estão vendo que a gente está construindo, né, todo esse entendimento e a base que a gente teve lá no início vai nos orientar nesse processo aqui, porque nós estamos falando de evolução e especiação. Então, os processos evolutivos vai fazer parte desse processo as mutações genéticas, que podem ser responsáveis por surgimento de novas características inexistentes numa determinada população. Tá bom? Nós então falamos das evidências evolutivas, lembram? A presença de órgãos homólogos, análogos, frutos de irradiação e convergência adaptativa. Falamos também sobre os mecanismos desse processo de especiação, onde nós vimos os eventos cladogenéticos e anagenéticos, e o que influi nesses processos. E agora, para chegar realmente à formação da especiação, você viu lá as 4 formas de especiação: alopátrica, parapátrica, simpátrica e também a peripátrica. Cada uma delas tem o seu jeitinho, né? E aí a gente vai montando e construindo esse entendimento. Tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar nesse entendimento do que acontece no processo de especiação quando você tem indivíduos que por algum momento ou vão ter esse isolamento físico, espaço, ou no seu próprio organismo, eles vão começar a ter características que realmente impedem com que esse indivíduo consiga se reproduzir com o outro. E a gente vai ver muitas informações nessa aula e eu tenho certeza que você vai curtir. Vamos lá? Que aula é a nossa agora, prof? Aula 27.1. Exatamente, anota no seu caderninho. Aula 27.1, mecanismos de isolamento. Pois é, a gente falou na aula anterior que todo o processo de isolamento por muito tempo pode ocasionar na especiação, ou seja, no surgimento de uma nova espécie. Então, nós vamos aí falar sobre esse isolamento entre as populações. Ok? Entre essas populações, vamos falar sobre esse isolamento geográfico, biológico, tá bom? E nós vamos falar sobre isolamentos pré-acasalamento e pós-acasalamento. Você já sabe o que é acasalamento, a gente vai ver como é que isso acontece entre essas espécies. Vamos lá? Para a nossa habilidade dessa aula, vamos entender como os mecanismos de isolamento podem influenciar no processo evolutivo das várias espécies, certo? Imagine se não existisse essas diferentes formas de processos de especiação, se não existisse essa questão das mutações genéticas, as recombinações, não haveria tanta variedade, diversidade que nós temos no nosso planeta. E também esses mecanismos vão ajudar a controlar biologicamente o tamanho dessas populações. Por quê? Quando você pensa, olha aqui para mim, quando você pensa numa população, num determinado local, você tem que lembrar que ela, para estar ali, ela precisa ter todos os recursos que ela precisa para sobreviver ali. Então, os fatores climáticos, alterações climáticas podem fazer com que essa espécie, se for uma ave, sei lá, um outro tipo de animal, um mamífero, que realize migrações, né? Eles vão se deslocar. Outros vão tentar resistir àquelas alterações, àquelas diferenças, e os mais bem adaptados vão conseguir se manter ali, vão conseguir sobreviver, consequentemente se reproduzir. Mas quantidade de recursos alimentares, quantidade de parceiros sexuais, tá?
Tudo isso, a distribuição que esses organismos vão fazer, o tempo que eles vão estar, em que período que eles vão estar se reproduzindo, tá? Vamos pensar nas plantas, período de frutificação, tá? Se for uma planta que não é angiosperma, um período de produção de sementes, certo? Como que cada um desses organismos vai estar adaptado. Então, quando a gente fala de processos evolutivos, a gente tem que lembrar de todos esses aspectos. Tudo bem? E aí agora a gente vai ver cada um dessas formas de isolamento que cada uma delas vai levar. E aí a gente vai conseguir entender a partir de então por que a gente tem tanta diversidade, tá? Por que a gente tem dentro de uma comunidade todos eles vivendo harmonicamente. Ah, professora, mas tem predação, né? Tem organismos parasitas. Pois é, mas até a ação deles é benéfica para aquela comunidade, para o equilíbrio daquela comunidade. Olha como é que é belo, né? A biologia é bela, gente. Vamos continuar? Olha lá no quadro. Joga no quadro. Aí, ó. Então, a gente tem isolamentos entre populações. Pois é, você tinha uma população primária num determinado ambiente. Só que ao longo do tempo, não é um ano, dois, são longos períodos, há a formação de uma barreira física. Essa aqui é o rio. Ou pode acontecer nas formações rochosas, né, elevações, mudanças aí das placas tectônicas, enfim, formarem-se as nossas montanhas ou nossos cânions. O que vai acontecer? Barreiras físicas que vão separar uma população originária que vai formar agora duas populações. Eu vou colocar assim, ó, 1 e 2. 1 e 2. Uma de um lado, eu não sei onde, está bem escuro, claro para mim. Oh, pronto, vamos dizer que tem essas barreiras e agora você tem essas populações aí distintas ao longo do tempo, tá bom? Durante a evolução, as populações passaram por processos de diferenciação que resultou na enorme biodiversidade existente. Pois é, só que nessa imagem a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5 espécies de felinos. Eles correspondem à família Felidae. Porém, eles têm gêneros e epítetos diferentes, porque são espécies diferentes. E eles estão presentes, professora, nos mesmos continentes. Um vão estar no continente africano, outro vai se distribuir na América do Sul, outro na América do Norte, outro na Ásia. Enfim, eles vão estar em locais diferentes. E aí, cada um desses locais, obviamente, você vai ter uma adaptação específica para o cardápio que eles vão, né, o cardápio que vai ser oferecido naquela localidade, o clima, certo? E os seus parceiros. É o que mais influencia na permanência de uma população, na sua manutenção e para esse equilíbrio biológico. Tudo bem? Vamos seguindo. O isolamento entre populações é um conjunto de mecanismos que impedem ou vão dificultar, ou não vai acontecer, ou vai ser difícil a troca de genes entre os indivíduos. Ok? Então, o isolamento é uma condição necessária, presta atenção, para que ocorra a especiação, o surgimento de uma nova espécie. O isolamento é uma condição necessária, bem como para a manutenção do estatuto da espécie. Então, o primeiro indicativo para que uma população nova, uma espécie nova surja é a formação dessas barreiras. Pode ser, a gente vai já falar para vocês, ou essas barreiras ou esses isolamentos. Então, a gente vai ver que tem barreiras físicas e também as chamadas biológicas. Olha lá. O isolamento reprodutor, a gente estava falando de físico lá, agora o reprodutor pode ser de dois tipos. Presta bastante atenção. Para que elas se tornem espécies distintas, elas não vão conseguir mais se reproduzir. Então, nós vamos ter isolamento externo ou extrínseco ou geográfico
provocados por um acidente geográfico, ações climatéricas, condições climatéricas, por exemplo, que vão impedir a troca desses genes. Então, sempre que você tiver fluxo gênico, trocas genéticas, alelos ali permeando todos aqueles indivíduos que estão se reproduzindo, você tem aí ainda a espécie. Não foi mais capaz não foi mais permitido essa troca, esse fluxo gênico, aí você tem uma barreira. Tá bom? Aí você precisa identificar que tipo de barreira é essa. A gente está falando aqui das barreiras externas ou geográficas, que não vão depender do organismo, tá bom? E o isolamento interno ou intrínseco, ou também chamado de biológico, que podem ser provocados por causas biológicas inerentes ao próprio organismo, que impedem a troca desses genes mesmo em simpatria, ou seja, no mesmo local. Olha aqui para mim. Para isso a gente viu os conceitos lá de tipo de especiação. Então, quando a gente fala em simpatria, você já sabe, eles estão no mesmo local, mas alguma coisa aqui vai acontecer para que eles se diferenciem. Tudo bem? Então, essas causas, essas situações que permeiam essa população, esses indivíduos dessa população, podem ter causas inerentes ao seu organismo ou externos, que não vai depender, ele vai simplesmente responder àquelas alterações ou aquelas situações adversas a ele e que vai fazer com que ele geneticamente comece a se diferenciar. Tudo bem? Então, tem causas intrínsecas e causas extrínsecas. As extrínsecas a gente chama de geográficas, físicas, e as intrínsecas você chama de biológicas, porque partem do próprio indivíduo. Vamos colocar isso aí, né? Os pingos nos i. Olha lá no nosso quadro. Então, vamos começar pelo isolamento geográfico aqui, ó. Se em uma região do território de uma espécie é imprópria para a sua sobrevivência, constitui uma barreira extrínseca, seja ela um rio, uma montanha ou um deserto. Aí a gente tem essa imagem aqui, né? Que é o deserto. Um local onde a umidade ela é baixa, onde a temperatura sofre variações bruscas durante a noite e durante o dia. Então, não são todas as formas de vida que estão adaptadas a esse tipo de ambiente, certo? Então, ao longo do processo evolutivo, apenas restaram aqui indivíduos, espécies totalmente adaptadas. Quando a gente fala de adaptadas, é que conseguem sobreviver, conseguem se alimentar, sim senhor, com um pouco de alimento que está presente aqui, mas se alimento suficiente, tá? Por tempo suficiente, até chegar ao processo, o período reprodutivo e conseguir deixar descendentes férteis. Tudo bem? Vamos seguindo. As barreiras impedem o contato físico entre populações. As condições climatéricas também podem ser barreiras importantes para os organismos. Então, ó, imagine uma situação aqui, ó. Você tem aqui, ó, vegetação, tá? Parece uma estrada ou é um rio aqui? Não estou vendo direito. Mas aqui você também tem uma vegetação. Então, você tem um grupo de organismos vivendo desse lado e você tem um grupo de organismos vivendo desse outro lado. Você pode perceber na imagem que, nesse momento, essa parte aqui está mais ensolarada, né? Essa aqui está mais nublada, tá? Então, todos esses processos que vão alterar o clima, né? A frequência de chuva, o desenvolvimento dos vegetais que vão servir para os herbívoros, para os carnívoros, animais que vão se alimentar desses herbívoros. Então, tudo isso, a partir desta barreira, vai ter influência sobre esse surgimento dessas espécies distintas, certo? Então, a gente tem que olhar como um todo. Aí a gente começa a compreender por que existe tanta diversidade entre os organismos vivos. Apesar destes fatos, o isolamento geográfico não é condição suficiente para especiação. Tá vendo? O isolamento reprodutivo, sim. Mas só a isolar-se geograficamente
ou se eles estiverem em parapatria, só aquele isolamento, não seria o suficiente. Porque existem eventos, lembra que a gente falou dos mecanismos de anagênese? Aham, professora. Então, precisa ver a questão de mutações, precisa ver essas recombinações. E aí vai completar esse processo, tá bom? Então, o isolamento geográfico não é condição suficiente para especiação. É necessária a separação entre os fundos genéticos das populações isoladas. Então, os eventos de mutações gênicas ou cromossômicas, tá? Vão contribuir e muito nesse processo aqui para isolar completamente, diferenciando geneticamente esses indivíduos. Vamos lá. E aí, esse isolamento biológico, prof. O isolamento biológico é um tipo de barreira que explica a coexistência de duas espécies no mesmo local e tempo, sem que se cruzem. É o que a gente tem, né, galera? Quando a gente vai passear num parque, vai passear no sítio, tá um monte de animalzinho ali. Se você tiver muita sorte, você vê o veadinho, você vê ali uma serpente, você vê várias aves, tá? Você vê uma cutia, estão tudo ali. Tudo vivendo muito bem, obrigada, né? Coexistindo, espécies distintas, tá? No mesmo lugar. Resulta de diferentes genéticas entre duas populações e é necessária a multiplicação de espécies. Existem dois tipos de isolamento biológico, anota aí, por favor. Tá? Então, deixa eu trazer aqui para vocês organizarem no caderninho de vocês. Ó, nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando de como que acontece esses isolamentos, o que provoca esses isolamentos dentro dos grupos de seres vivos. E aí, quando a gente fala de isolamento, a gente vai falar que existe o físico, ou o extrínseco, e existe o biológico, que é o intrínseco, tá bom? E aí a gente tá falando aqui, ó, nesse biológico, tá? Nesse biológico, fatores internos a esse organismo vão influenciar. E aí a gente vai descrever agora dois mecanismos aí dentro desse processo biológico. Tudo bem? Então, organize isso aí na sua mente e no seu caderninho para facilitar o estudo na hora da prova. Porque muitos conceitos, né, gente? Biologia traz, às vezes, muito conceito ao mesmo tempo. Mas aí, com alguns exemplos, a gente vai começando a somar essas informações. Tudo bem? Vamos seguindo? Olha lá no quadro. Então, o primeiro mecanismo biológico de isolamento é chamado de pré-acasalamento. Professora, acasalamento é quando os bichinhos vão namorar, né? Vão cruzar, tá bom? Então a gente fala isso, usa esse termo aí na fauna, né? Acasalamento. Pré, quer dizer que vai acontecer antes, ok? Então como que são, professor, esses mecanismos antes deles se acasalarem, que vão isolá-los para que eles não consigam, estão vivendo no mesmo ambiente e não consigam se reproduzir. Preste atenção no tipo de isolamento. Olha lá. Mecanismos isoladores pré-acasalamento, também designados mecanismos isoladores pré-zigóticos. Por que zigóticos, prof? Porque, preste atenção, vamos aqui para a prof. Olha aqui para mim. Tum, tum, tum. Aí. Fecundação. Fêmea, macho, libera o óvulo, libera o espermatozoide, esse espermatozoide vai fecundar esse óvulo, tudo bem? A partir da fecundação, você tem a formação da célula ovo ou zigoto. Tá aqui o zigoto. Se você der continuidade ao desenvolvimento dessa forma de vida, ele vai formar mórula, blástula, gástrula, passar por todos os processos ali para formar um novo ser, o seu desenvolvimento embrionário, a partir da célula ovo ou zigoto. Por isso que a gente chama de pré-zigótico. Não vai formar esse zigoto. Tudo bem? Não vai acontecer a fecundação. Joga no quadro. Olha lá, então a gente pode ter esses pré-acasalamentos ou esses mecanismos pré-zigóticos classificados em 5. O ecológico, o temporal, comportamental, o mecânico e o gamético. Tá bom? Vamos ver cada um deles? Olha lá. Como é que é esse processo de isolamento ecológico que está classificado como pré-zigótico? Ocorre quando os organismos apresentam uma diferente relação com o meio,
vivem em hábitats diferentes, ainda que na mesma área. Lembram lá da paripatria? Lembram? Estão no mesmo ambiente, mas em hábitats diferentes. Olha só. E com outros seres, organismos vivem nas árvores e outros no chão. Uns são ativos de dia e outros de noite. Sabe o que lembra isso aqui? Um conceito que a gente vê muito, né, em ecologia, chamado de nicho ecológico. Lembram? Então, o lixo ecológico está relacionado às atividades que esses organismos vão desempenhar dentro de um ambiente, lá no seu habitat. Então, quando a gente fala que numa mesma árvore existe uma diversidade de organismos, insetos, tá? Parasitas, plantas, musgos, né? Interagindo e vivendo, por que eles conseguem estar nessa mesma árvore, vivendo ali por tanto tempo, no mesmo local, sem provocar a eliminação um do outro? Por causa desse isolamento ecológico, onde eles vão apresentar períodos de atividades diferentes. E aí eles conseguem viver harmoniosamente num pequeno espaço, ou seja, nessa árvore. Tudo bem? E aí a gente tem aqui um grupinho de macaquinhos, tá? Que tem hábito alimentar distinto, que os primatas, gente, eles se alimentam de tudo, né? Tem alguns que gostam muito de frutos, outros que vão se alimentar de castanha, outros vão comer insetos, enfim, eles têm uma variedade muito grande, mas para cada grupo deles, de primatas, você vai ter esse hábito alimentar. E aonde o período que eles estão ativos, dentro do mesmo período do dia, uns são mais ativos no começo, outro no meio, outro no final, tá? Então, eles vão conseguir sobreviver muito bem. Isolamento temporal, também designado por isolamento sazonal. Neste caso, os organismos vivem no mesmo habitat, mas em épocas diferentes. Lá era em ambientes diferentes. Agora aqui a gente tem épocas, por isso a gente está relacionado ao período sazonal, tá? Muita chuva, pouca chuva, muita água, muita seca, ok. Ou apresentam épocas de reprodução diferentes. Pode existir interfecundidade gamética, mas na natureza nunca existe possibilidade de reprodução. Então, em relação às espécies, a gente tem aqui uma cigarrinha, os insetos, cada um desses insetos vai apresentar um período durante um ano, ao longo do ano, um período reprodutivo. Professora, só os insetos? Não, todos os grupos de seres vivos. Cada um deles, por exemplo, as onças, a gente tem aí, no mês de agosto, um período complicado para você estar andando na mata aí desapercebidamente, tá? Porque é o período reprodutivo das onças pintadas. Então, cada um desses, você não tem aí, quando você está trabalhando com a conservação de peixes que podem sofrer ou estar em perigo de extinção, ou você quer defender o período de reprodutivo dessas espécies, então você faz com que não haja muita pesca naquele período, porque é o período de reprodução daqueles grupos. Tudo bem? Vamos continuar? Há também o isolamento comportamental. Sim, senhor. Isso também vai refletir a espécie humana, galera, tá? Olha aí. Existem principalmente nos vertebrados, em particular nas aves, embora também seja conhecido em insetos, tá bom? Então aqui a gente tem a arara vermelha, a gente sabe que são espécies de aves que são monogâmicas, né? Ou seja, elas são tão fiéis umas às outras, né? Ao longo do tempo, elas adquirem os seus parceiros sexuais e começam a criar sua prole. E se acontecer de um deles ser vítima, né, de uma morte súbita ou mesmo de algum, sei lá, predador, alguma coisa assim, tá doente, né? Enfim, morreu, ela vai ficar ali, gente. Ele vai ficar sem seu parceiro, tá? Então, além dessa fidelidade que existe em determinados grupos, a gente também tem a questão do cortejamento, que é muito comum para as aves, também para os insetos, como as abelhinhas, que fazem todo um ritual, que tem todo um zum, né? Para poder atrair, para poder chegar, criar
necessária, ela vai liberando a fêmea, vai liberando os feromônios ali para permitir que o macho consiga encontrá-la e identificar. Gente, porque cada fêmea vai liberar um tipo de feromônio. Imagina a confusão que ia dar isso, né? Então, esses feromônios são importantes para identificar as fêmeas de cada grupo de espécie, tá? O que vai impedir a atração sexual entre as populações. Então, eles conseguem estar, mesmo que estejam no mesmo local, o cio entrou no mesmo período, mas o cheiro das suas fêmeas é característico para cada grupo, tá bom? O isolamento mecânico, diferenças morfológicas e fisiológicas das genitálias. Olha que interessante, né? A anatomia, morfologia das genitálias também vai ser uma barreira de formação pré-zigótica. Para impedir a formação desses gametas. Esse mecanismo é particularmente importante em artrópodes com genitálias rígidas e exoesqueleto, mas também existe em gastrópodes e anelídeos hermafroditas. Então, o período que esses animais vão se reproduzir e todo o aparelho reprodutor, os órgãos genitais desses organismos que vão estar se reproduzindo sexuadamente, né? Mesmo que seja em hermafroditismo, tá? Mas você vai ter trocas gaméticas quando eles fazem o cruzamento cruzado, né? Fecundação cruzada. Então, tudo isso vai ser característico de isolamentos mecânicos para a não formação dos gametas quando a gente está falando desses grupos de seres vivos. Aí eles não conseguem, né? Outro animalzinho não consegue reproduzir-se com eles, tá? O isolamento gamético. Existe troca de gametas, mas a célula masculina não atinge a feminina, devido a reações imunitárias ou por falta de reconhecimento químico entre gametas. Gente, além do reconhecimento que é inalado, percebido pelos machos no processo de feromônio, liberação de feromônios pelas fêmeas, também tem esse reconhecimento químico entre os gametas. Olha que show, né? Este processo existe em moscas drosófilas e é muito comum também em peixes. Por quê, professora? Porque os peixinhos, eles têm fecundação externa, eles liberam os seus gametas, os espermatozoides e os ovos na água, tá? E aí, o que vai acontecer? Tem um monte de espécie ali, naquele rio todo, não vai ter só uma espécie reproduzindo naquele mês, ou naquele período, tá? Então, as fêmeas vão estar ali, os machos vão começar a liberar os seus ovos e vai acontecer, né, de que uma outra espécie não consiga fecundar os óvulos liberados pelaquela fêmea daquela espécie. Somente esses ovos vão ser fecundados pelos espermatozoides do macho da sua espécie. Tudo bem? Olha que show, né, gente? A natureza, ela é muito legal, porque como que é organizado, né? Como que é tão cuidadosa essa atenção. E essas descobertas, elas fizeram com que a gente conseguisse compreender muito o sentido dessa diversidade, tá bom? Professora, mas existem casos e casos, né? É verdade, existem situações em que os animais driblam algumas questões da natureza, mas isso aí já é um outro foco para uma outra aula, tudo bem? Mecanismos isoladores pós-acasalamento. Ah, tá, prof. Agora eles namoraram, cruzaram e agora é isso aí, né? Exatamente. Então, o que são esses mecanismos pós-acasalamento? Também designados mecanismos isoladores pós-zigóticos, evitam a formação e desenvolvimento do descendente. Evitam a formação e desenvolvimento do descendente, dificultam a formação do híbrido ou a sua reprodução. Ah, como assim, professora? Híbrido. Olha aqui para mim rapidamente que eu creio que tudo bem. Ó, os híbridos são aqueles indivíduos formados a partir do cruzamento entre espécies diferentes, tá? Então tem o peixe Z e o peixe Y. Eles se cruzaram. Ok? E aí, se cruzaram, eu tô falando, né, liberar os gametas, que é a fecundação externa. E aí, o que vai acontecer? Esses gametas vão chegar a fecundar, tudo, e aí vai formar o híbrido. Esse híbrido não... Tem 3 situações que podem acontecer com ele. Ele pode não ter descendentes, pode ser estéril, tá? Ou ele pode nem chegar a se desenvolver. Vamos lá, joga lá no quadro. Anota os pontos todinhos aí, tá bom? Joga no quadro. Vamos lá? Então, olha só.
Se esse híbrido se formar, né? Se esse híbrido se formar, ele pode ser estéril, não gerar descendentes. Ou esse híbrido nem vai chegar a se desenvolver. Ou pode acontecer que o híbrido sobreviva, se reproduza, tá? Mas vai inviabilizar uma segunda geração. Então, isso é mais raro, tá? Essa inviabilidade de híbridos na segunda geração, mas também pode acontecer. Tudo bem? São casos menores, né? De menores proporções, mas acontece e já foram descritos, por isso a gente está falando deles aqui. Isolamento por inviabilidade dos híbridos ou isolamento zigótico. Existe fecundação, mas a incompatibilidade genética impede o desenvolvimento normal do embrião. Processo muito comum em peixes com fecundação externa, pois facilmente os gametas se misturam, certo? Então, se acontecer todo aquele arranjo químico não conseguir impedir que haja fecundação de espécies diferentes, o que vai acontecer? Esse indivíduo vai ser inviabilizado, quase não sai, tá? Porque a gente tem que lembrar que para formar os gametas, eu tenho que ter no indivíduo originário uma quantidade de gametas pares. Vamos dizer que, vamos só dar um exemplo. Eu tenho um indivíduo com 12 gametas. O indivíduo formado por 12 cromossomos. E para formar os seus gametas, cada gameta vai ter 6 da sua espécie. E aí eles vão se juntar e formar um novo indivíduo com 12 novamente. Se tiver um número ímpar, já inviabiliza a situação. Tudo bem? Vamos seguindo. O isolamento por esterilidade dos híbridos ou pós-zigótico. O embrião desenvolve-se, mas não atinge a idade adulta, não chega à maturidade reprodutiva, tá? Ou se atinge a idade adulta, é estéril ou eliminado por seleção. Galera, a seleção natural vai agir para manter a característica que seja favorável para o processo de sobrevivência e reprodução. Para que vai deixar? A natureza vai deixar o indivíduo estéril, tá? Então, a seleção natural vai agir muito mais sobre esses indivíduos. Ah, professora, mas na espécie humana também existe esterilidade, né? Masculina e feminina. Pois é. E por que a gente não é selecionado, gente? Aí a gente tem toda uma questão de que nós temos raciocínio, né? Nós temos a nossa capacidade de pensar e aí a gente vai também driblando todas essas questões. A gente vai fazer tratamento, enfim, tem várias situações que você pode aí se tornar, né, capaz de se reproduzir, tá bom? Mas a gente está falando aqui dessas espécies que não tem, que esse processo é natural. Vamos seguindo? O isolamento por inviabilidade dos híbridos de segunda geração. Formam-se os híbridos férteis, presta atenção, mas nos descendentes destes híbridos de segunda geração, os embriões abortam, morrem. Ou são muito débeis, fracos, frágeis, né, geneticamente, não tem vigor genético, não tem força, né? Ou são estéreis. Então, esses indivíduos dessa segunda geração aí não teriam como realmente sobreviver a todos os intempéries, né? Todas as pressões presentes no ambiente, tá? E aí vai ter que esses organismos então vão acabar desaparecendo. Aí a gente lembra aquela historinha que a gente contou para vocês, né? De indivíduos de colorações diferentes, que são mais predados, né? Os que de coloração mais evidentes. Então toda essa relação predação, parceria, sempre vai estar voltada para o processo de reprodução, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. A gente está falando aqui, gente, de mecanismos que tornam o acasalamento ou não acasalamento, tá? Indevido, ou seja, impróprios, tá bom? Impróprio não, vamos dizer impróprio, que acasalou, né? Mas não vai acontecer, não vai vingar,
tá bom? Joga lá no quadro mais um exemplozinho ali. Olha lá. O isolamento reprodutivo representa a incapacidade de espécies diferentes de se cruzarem ou não, ou caso se cruzarem, de produzirem descendentes férteis. E aí a gente tem a mulazinha, que é um exemplo disso, né? Esse animalzinho, ele não consegue, né? Ele é estéril, não consegue se reproduzir. Pois sim, então algumas situações seletivas agem, tá? Ou esse indivíduo pode encontrar uma parceira, pode até vir a cruzar com um indivíduo de uma outra espécie, mas aí ele não vai vingar os seus descendentes, ele não vai ter força, vigor genético, tá? Para ser compatível geneticamente com essa parceira, né? E aí não tem como, tá bom? Isso é interessante a gente entender, galera, olha aqui para mim. Isso é interessante a gente entender porque quando a gente fala dessas situações, e principalmente quando a gente tem as barreiras físicas, é mais fácil compreender esse isolamento, né? Mas quando eles estão compartilhando o mesmo local, realmente precisava ter todas essas questões de detalhes, né? A nível de liberação de feromônios, a nível de se tornar mais adaptado a mudanças bruscas de temperaturas, quando a gente tem aí falando de áreas desérticas, né? Então, todas essas adaptações que vão contribuir e vão influenciar para que haja esse isolamento reprodutivo, que aí sim você vai ter, então, a especiação acontecendo, de fato, tá bom? Quando não conseguirem trocar os seus genes, os seus alelos. Tudo bem? Mais uma ali para a gente concluir esse pensamento, então. Olha lá no quadro. Sendo os mecanismos de isolamento reprodutivo causados pelos seguintes fatores. Olha aqui. Os mecanismos de isolamento reprodutivo causados pelos seguintes fatores. Incompatibilidade genética. Quando aí eu falei para vocês da questão do número de cromossomos. Gente, cada espécie é identificada pelo quantitativo de cromossomos presente na sua célula. Nós, 46. Alguns animais vão ter 78, alguns animais vão ter 54. Enfim, cada um vai ter que ter um quantitativo. E normalmente você vai perceber que eles estão em par, porque eles vão se dividir para formar os gametas. A metade no gameta masculino, metade no gameta feminino. Então, quando não há o mesmo número de cromossomos, essa incompatibilidade genética inviabiliza o surgimento desse indivíduo, tá? Ou a incompatibilidade física, que a gente falou ali na estrutura da genitália desses seres vivos. Não é compatível sexualmente. Não tem as mesmas proporções dos seus órgãos genitais, ou em relação ao comportamento, não entram no cio no mesmo período, tá bom? Não entra em floração no mesmo período. Aqui nesse exemplo a gente está mostrando uma ave que está preparando, tá vendo que ele trouxe uns coloridos, né? Não sei nem dizer o que seria esse colorido, mas ele trouxe algo muito colorido, muito vistoso, e aí ele fez ali, ó, parece um anelzinho, né? O ninho, está preparando o ninho para receber a parceira dele. Normalmente os machos, né, que fazem tudo isso. E aí eles se preparam, mostram suas penas. Esse daqui não tem, só tem, ele é azulzinho. Mas então o capricho dele para a fêmea dele vai ser no ninho. Então tudo isso, o comportamento desses organismos no ambiente onde eles estão inseridos e buscando as suas parceiras vão fazer com que haja essa capacidade reprodutiva. Não teve capacidade reprodutiva, não tem como cruzar os seus genes, isolamento reprodutivo, especiação na veia. Vai acontecer, não tem para onde correr. Tudo bem? Então a gente vai finalizando essa aula, mas a gente tem a revisão também, tá bom? A gente te aguarda lá. Beijão, tchau!